Olá, boa tarde, bom dia. Gostaria de estar passando para vocês algo que Deus falou comigo já tem um tempinho, só que eu tava esperando o aval dele para poder compartilhar com vocês, amém? Lá em Isaías 6, do 1 ao 7 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, com que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou aos seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: A quem enviarei? Quem irá por mim? E eu respondi: Eis-me aqui, envia. Algo que o Senhor compartilhou comigo e eu gostaria de estar compartilhando com vocês Deus me fez essa pergunta: será mesmo que nós estamos preparados para ver a glória do Senhor? Será mesmo que nós estamos preparados para cantar Eu quero ver você? Será que nós estamos preparados para literalmente ver a glória do Senhor tão nitidamente? Porque é muito bom cantar Quero ver você, é muito bom cantar Eu quero ver a sua glória, é maravilhoso. Mas Deus virou para mim e falou assim: Lucas, será que você está preparado mesmo para isso acontecer? Porque assim como Isaías, quando Isaías viu a glória do Senhor, aconteceram 3 coisas com ele. Primeiro, foi denunciado o pecado dele. Foi denunciado o pecado dele porque nós podemos ver lá no versículo 5. Diz assim: Então gritei ao Senhor, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Algo que nós podemos tirar daqui é que quando a glória do Senhor vem, a primeira coisa que acontece é que Ele expõe nosso pecado, expõe a nossa impureza, expõe aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Será que quando nós vemos a glória, será que quando nós vemos a face do Rei, será que quando nós vemos a glória do Senhor, assim como Isaías viu, e ele denunciar o nosso pecado, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer quando Deus denunciar o nosso pecado? Será que nós vamos ficar emburrados e chateados e falar contra Ele? Ou será que nós vamos renegar, falando: não, isso não é de mim? Ou será que nós vamos ser como Isaías e vamos falar: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que nós vamos fazer quando o Senhor denunciar o nosso pecado? Porque Ele não vai denunciar para nos acusar. Porque como nós podemos ver, e Deus denunciou o pecado de Isaías para que acontecesse a segunda parte. Porque quando nós vemos a glória do Rei, quando nós vemos a face do Rei, isso tem que nos levar a um caminho de arrependimento. Porque quando nos leva a um caminho de arrependimento, assim como Isaías gritou ai de mim e confessou o seu pecado,
Diz a palavra que logo, o versículo 6, logo o serafim voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. Então quer dizer, logo que Isaías se arrependeu, logo que ele reconheceu o seu pecado, o que aconteceu é que o Senhor estava disposto a perdoar ele e a sarar e a purificar a boca dele. E é por isso que quando Deus denuncia o nosso pecado, é o que Ele quer de nós, é um arrependimento puro e verdadeiro, para que aconteça o que acontece logo no versículo 6. Um serafim voou até mim, trazendo uma brasa e tocou a minha boca. Ele quer tocar a sua boca, porque Ele quer purificar, nos purificar. Ele quer nos purificar para que aconteça, porque quando nós somos purificados, quando nós reconhecemos o nosso pecado e somos purificados, o que acontece é que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós. E quando isso acontece, nós podemos estender a mão e dizer: eis-me aqui, envia-me. Então que nós possamos entender esses 3 passos para vermos a glória do Rei, para vermos a face de Deus, para vermos a glória, para vermos tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Primeiro, Ele vai denunciar o nosso pecado, para que haja um arrependimento a partir de nós. E quando Ele haja um arrependimento, Ele venha trazer uma brasa, nos perdoando, para que aconteça, que nós possamos ouvir o céu e declarar: eis-nos aqui, envia-nos. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos ficar com isso em mente. O que vai acontecer quando Ele denunciar o nosso pecado? Nós vamos ficar choramingando, tristes e aborrecidos, ou nós vamos reconhecer para que haja um arrependimento em nós, um arrependimento puro e verdadeiro, para que Ele venha com uma brasa nos perdoar e que nós possamos ouvir o céu dizendo: a quem enviarei? Porque nós só podemos estar preparados para dizer: eis-me aqui, quando for denunciado o nosso pecado e Ele nos arrependermos e Ele nos perdoar. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.